Unidade 2, Geografia Física Mundial, Brasileira e do Amazonas. Aula 6.1, Conteúdo, Relevo Mundial e do Amazonas. Habilidade: identificar as principais formas de relevo terrestre ao redor do planeta e no Amazonas. Olá, boa tarde a todos os alunos, boa tarde a todos os professores presenciais. Estamos aqui mais uma tarde reunidos, E continuando as nossas aulas de geografia. Neste momento nós iremos revisar o que nós estudamos ontem. Vamos lá. Nossa aula de ontem nós estudamos sobre os climas, As diferenças que existem entre clima e tempo. Lembrando que o clima, ele já vai ser de um determinado local, que é verificado aí vários fatores climáticos para poder ser dado aquele tipo de clima. E já o tempo, ele pode ser momentâneo. Também verificamos aí os tipos de climas que nós temos no Brasil, dependendo aí das zonas. Lembrando que o Brasil, ele é bastante extenso de norte a sul, então vai fazer com que grande parte dele esteja aí localizado na zona intertropical. Estando na zona intertropical, vai ter o predomínio de quê? De climas quentes e úmidos, no caso aí, o equatorial e o tropical. O equatorial nós verificaremos que está aqui na nossa região amazônica, no estado do Amazonas, Além disso, da zona intertropical também teremos aí a zona temperada sul, que vai pegar aí os estados da região sul do Brasil, uma pequena parte aí de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde o clima que vai prevalecer vai ser o clima subtropical, onde teremos aí as 4 estações do ano bem definidas, a primavera, o verão, o outono e o inverno. E atualmente estamos no inverno. E já no litoral, o que é que vai prevalecer aí? Vai ter a influência das massas de ar oceânicas, que podem vir tanto pelos polos também, quanto aí pelas áreas tropicais. Além disso, de verificarmos esses tipos de climas que existem no Brasil, o equatorial, o tropical e o subtropical, também estudamos aí sobre as massas de ar que nós temos no Brasil. Nós teremos aí 5 massas de ar que vão influenciar os tipos de climas que temos aqui. Uma delas vai ser a massa equatorial atlântica, que vai estar vindo do Oceano Atlântico até chegar aqui na nossa região. Outra massa de ar também que influencia, daqui para os restantes do nosso país ou indo para outros lugares, vai ser a massa equatorial continental, saindo do continente e indo para outras áreas. Também teremos aí a massa tropical atlântica, que já vai pegar grande parte aí do Oceano Atlântico e também aí do Brasil. E o MTC, que vai ser o quê? A massa tropical continental, saindo do continente e indo ao redor, E por último, a massa polar atlântica, que está vindo lá do Polo Sul, ali da Antártida. Também estudamos aí sobre o clima da Amazônia, onde a gente verificou que vai haver uma pequena variação de temperatura durante o ano, em torno aí de 24 graus Celsius a 26 graus Celsius. Lógico que não vai ser somente isso aí é uma variação. Eles são estudos que são realizados, mas pode chegar, a gente sabe que chega a 40 graus, 38 graus e assim sucessivamente. E o clima aqui da Amazônia, ele vai ser muito influenciado por causa da linha do Equador, por estar bem próximo da linha do Equador, entre as latitudes 5 graus norte e 10 graus sul. Então, isso vai fazer com que a incidência de luz solar seja muito alta, Então, vai ocorrer o quê? Altas temperaturas que intensificam a formação de chuvas, o motivo aí da evapotranspiração. E também verificamos as massas de ar atuantes na Amazônia, com a massa equatorial atlântica, a MEA. Então, a massa equatorial atlântica, também teremos aí a massa equatorial continental e a massa polar atlântica, que chegou até aqui nesses dias, mas já foi embora, Porque é muito rápido e aqui é muito quente, tá certo, gente? Então, essa é a nossa revisão do dia e agora nós iremos para o nosso desafio. Nosso primeiro desafio
a superfície terrestre tem diferentes formatos e curvas que nos dão diferentes desenhos e paisagens. Você sabe por que o globo terrestre apresenta diferentes formas? Eu quero que vocês comentem para me responder na interatividade final. Continuando as nossas aulas de geografia, nós estamos estudando a unidade 2, que vai falar para a gente aí sobre a geografia física, que é a parte da natureza. E na nossa aula de hoje vamos estudar sobre o quê? Sobre o relevo, né? Existem diferentes formas de relevo ao redor do planeta, que é o que nós iremos verificar. Mas, para nós verificarmos esses estudos sobre a superfície terrestre, nós temos que verificar a formação do planeta Terra. O planeta Terra ele vai ser formado por camadas, e teremos aí 3 camadas diferentes. Vamos verificar agora que as camadas da Terra, né, elas vão estar aí com a crosta terrestre, onde vocês observam que é a camada mais externa que existe e é formada por rochas e minerais. A crosta terrestre, gente, é a área, é a camada em que nós vivemos, tá? Então, a crosta terrestre, ela vai ser dividida em crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica é onde fica aí os oceanos, os mares, e a crosta continental são os continentes onde nós habitamos, tá certo? Então, vai existir a crosta terrestre. Além da crosta terrestre, outra camada que nós teremos aí no planeta Terra será o manto, né? Que vocês observam aí que vai estar em segundo plano, é a camada intermediária que estará entre a crosta e entre o núcleo, e vai ser formado por rochas sólidas, que nós iremos estudar no nosso segundo momento sobre as rochas, tá certo? Então, teremos aí a crosta terrestre e o manto. Além do manto, também nós teremos aí o núcleo. O núcleo, gente, vai estar no centro da Terra. Vai ser composto principalmente por ferro e níquel. E as temperaturas, elas são elevadas, maior aí de 6.000 graus Celsius. Mas, professora, então como é que sabe, né, que se é muito quente, o ser humano não conseguiu chegar lá, nenhuma máquina também ainda não conseguiu chegar até lá. Então, como é que sabe que é composto por ferro e níquel? Através aí dos vulcões que existem, porque expelem, né, o que se tem dentro do planeta Terra. No caso, vem através do manto e do núcleo. Então, já foram feitos estudos em relação a isso, tá? Então, o núcleo vai estar no centro da Terra. Se vocês observarem essa imagem, com a crosta terrestre, o manto e o núcleo, a gente observa como se fosse um ovo, né? Se a gente pega o ovo, a gema vai ser o quê? O núcleo, né? Já a clara vai ser o manto e a crosta terrestre vai ser a casca do ovo. Então, é assim que é formada aí as camadas do nosso planeta, né? A crosta terrestre, que é a principal para a gente, porque é aqui que a gente vive, o manto, né, que é a parte intermediária, e o núcleo, que vai ser o centro da Terra, composto principalmente aí por ferro e níquel, apresentando aí temperaturas elevadíssimas, maior aí de 6, com mais uma temperatura elevada, com mais de 6.000 graus Celsius. Agora, a gente verificando que o planeta Terra ele é formado por essas 3 camadas, nós também iremos verificar aí sobre a teoria das placas tectônicas. E o que serão essas placas tectônicas? Gente, o planeta Terra, né, principalmente a parte aqui dos continentes e dos oceanos, que pega a crosta terrestre, nós estaremos em cima de placas tectônicas, tá? Agora, a litosfera, né, que é a parte onde a gente vive, que é a parte rochosa, ela vai ser composta aí por placas rochosas. E essas placas, elas flutuam sobre o manto. Então, essas placas tectônicas, elas estarão, né, entre a crosta e o manto. Então, elas vão acabar se movendo lentamente, tá? Por quê? Porque
isso vai fazer, o manto ele acaba movimentando essas placas tectônicas. E quando eles se movem, é aí que a gente verifica aí o que? O surgimento dos terremotos, né? Dos maremotos, das erupções vulcânicas, tá? Então, isso vai fazer com que, se essas placas elas se movimentam, é aí que a gente vai verificar, olha só. Aqui existem diferentes placas tectônicas, tá? A placa aqui, por exemplo, vamos pegar do Brasil. O Brasil está localizado bem aqui, ó, a placa sul-americana, tá? Agora, o Brasil ele vai estar distante dessas divisões. Observem aqui. Esse que está em roxo é a placa sul-americana, tá certo? E essa placa sul-americana, se vocês observarem, o Brasil vai estar um pouco distante das suas divisões. Tudo isso aqui é divisão de uma placa para outra. Agora, quando essas placas elas se movimentam, qual vai ser o local que vai sentir mais? Vão ser aí os países que estão próximos dessas divisões entre uma placa e outra. Então, por isso, por exemplo, que o Chile está localizado bem aqui, ó. O Chile, né, que está bem aí no meio da divisão da placa sul-americana, da placa antártica e da placa de Nazca, por isso que o Chile ele sente bastante quando existe aí os terremotos, tá? E também nessas regiões, dessas divisões que normalmente se encontra aí bastante os vulcões, e aí que nós teremos as erupções vulcânicas. O Japão, gente, é um país que está aí no meio da divisão de 3 placas tectônicas. Então, também o Japão sente muito, né, quando ocorre esse movimento das placas tectônicas, podendo aí surgir terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e até mesmo aí tsunamis. Além das teorias das placas tectônicas, né, a gente verifica que quando ocorre esse movimento de uma placa de ir para outra, o que pode ocorrer? A formação de montanhas. Por quê? Aqui é uma placa, aqui é outra placa. Se uma ela se choca, o que vai acontecer? Ou ela pode ir para a parte de cima, né? Ou se ela está se chocando com uma para outra, ela pode descer, formando aí funduras, fissuras na crosta terrestre, tá? Então, a gente vai verificar que quando essa placa tectônica ela pode se chocar ou até ela pode se desprender, tá? Ela pode se separar uma da outra. Então, por isso que muitas das vezes a gente verifica que os oceanos, eles são muito profundos, tá? Olha só. Então, quando tem um choque de uma placa para outra, pode ocorrer o quê? A formação de montanhas. Mas, gente, isso não é de uma hora para outra, não. Isso leva milhões e milhões de anos para ocorrer. Então, olha só. A formação de montanhas, ela vai ocorrer aí através do quê? Da colisão de placas tectônicas, formando-se aí os dobramentos modernos. Então, as montanhas, gente, em relação aí ao solo, vai ser uma das áreas mais recentes, no caso aí, alguns milhões, 1 milhão de anos, né? Se a gente for pensar aí do planeta Terra, a idade dele, tá? Então, a colisão de placas, elas vão acabar formando esses dobramentos modernos, originando aí as cadeias montanhosas. Um exemplo disso vai ser o quê? A cordilheira do Himalaia e a cordilheira dos Andes. Cordilheira, o que é cordilheira? É o conjunto de montanhas. São várias montanhas aí que vocês podem observar, né? Onde na cordilheira do Himalaia, o ponto principal, né, vai ser o Monte Everest, o monte mais elevado do planeta, tá? Então, pode também ocorrer aí a formação de montanhas. Agora, as montanhas, gente, são aí formas de relevo terrestre. Vamos verificar as principais formas do relevo terrestre. Nós teremos aí as montanhas, né? Além das montanhas, nós teremos os planaltos, o nome já está falando, planaltos, altos, planícies, já vai ser uma área mais plana, e as depressões, ok? Então, existem essas 4 formas de relevo terrestres: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Vamos verificar as características de cada um agora, olha só.
As montanhas vai ser o relevo de maior altitude. Aí vocês estão vendo duas imagens. A primeira imagem é da cordilheira do Himalaia, mostrando para vocês o ponto mais elevado do planeta, que é o Monte Everest, ok? Então, aí na primeira imagem mostra para vocês o Monte Everest, localizado no continente asiático. E esse Monte Everest tem aí uma altitude de 8.848 metros. Lembrem da nossa aula de ontem sobre clima, que nós estudamos aí a altitude, né? Que eu falei a vocês que normalmente o topo da montanha apresenta neve, isso também vai ocorrer o quê? O albedo. Então, tudo está relacionado, tá? Esses fatores que a gente verifica na geografia física, ok? Então, aí podemos observar a cordilheira do Himalaia, que são várias montanhas, vocês podem observar muitas montanhas aí ao redor. O maior que vocês observam é o Monte Everest. E já embaixo, coloquei a imagem para vocês aí do Pico da Neblina. O Pico da Neblina está localizado aqui no Amazonas e é o ponto mais elevado do Brasil, ok? Então, vai ter as montanhas serão aí o relevo de maior altitude localizado. Aqui na América do Sul nós teremos aí a Cordilheira dos Andes, né? E já na Ásia nós teremos a Cordilheira do Himalaia, onde na Cordilheira do Himalaia na Ásia estará localizado o Monte Everest, ponto mais alto do planeta com 8.848 metros. As pessoas tentam escalar o Monte Everest, mas com muito cuidado, tem que ter o preparo físico muito bom e ainda levar oxigênio, porque a altitude é muito elevada e falta ar, o ar fica rarefeito, como nós estudamos. Além das montanhas, também verificaremos aí os planaltos, também conhecido como platôs. E essa imagem que vocês observam de longe vai ser o Pico da Neblina, ok? Então, os planaltos são as áreas mais ou menos planas. Não quer dizer que ela vai colocar para a gente, né? É uma área em que pode ocorrer deformações, podem surgir serras, morros, chapadas, picos, ok? Nos planaltos, gente, pode ocorrer o quê? O processo de erosão, tá? Fornecendo sedimentos para outras áreas, principalmente aí para as áreas mais baixas. Mas isso ocorre de uma forma muito rápida, só se ocorrer um terremoto e atingir aquele monte, aquele pico, aquela área montanhosa, tá? Mas se não, leva aí milhões de anos para ocorrer esse processo de erosão, tá? Agora, os exemplos que nós temos aí de planaltos são os morros, serras e chapadas, além dos picos. E nós teremos aí o Pico da Neblina, localizada ali próximo, né, de Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, nessa região, tá? Vai ter aí o Parque Estadual do Pico da Neblina, no estado aqui do Amazonas, que vai ter o ponto mais elevado do Brasil, com 2.995 metros. A gente observando assim, já acha alto, imagina o Monte Everest, que tem 8.800 metros, né, de altitude. Lembrando que nós estamos falando de relevo. Relevo é altitude, diferente de nós. O nosso é o que? É altura, né? Agora, além dos planaltos, também verificaremos as planícies. As planícies, gente, são áreas planas com baixas altitudes. No caso, aí vai ser o que? Altitude e altura. Mas estamos falando sobre relevo, tá certo? Então, vai estar próximo a planaltos, tá? Se tiver um planalto próximo aí, pode pegar o sedimento que vem desse monte, né? Dessa montanha, dessa serra, desse morro e consequentemente, com o passar dos milhões de anos, pode ser com que aumente a sua altitude. Normalmente também as planícies estarão, gente, próximo aí a áreas que tenha mares, rios, ao nível do mar. Lembrando que o nível do mar vai ser o quê? 0 metro, não é mesmo? E também nas planícies a gente verifica o predomínio de acumulação e sedimentação do desgaste
dos demais tipos de relevo. Na verdade, a planície ela vai recebendo, né, sedimentos de outras áreas mais elevadas. Além das planícies, teremos as depressões. As depressões são as áreas rebaixadas com menores altitudes, o que tiver ao seu redor, né? Nós teremos dois tipos de depressões: a depressão relativa e a depressão absoluta. Qual a diferença de um para o outro? A depressão relativa, elas pode estar acima do nível do mar, porém, o seu entorno vai ser mais baixo, tá? Então, a depressão relativa vai ser a área realmente mais baixa. Já a depressão absoluta, ela vai ser mais baixa do que o do nível do mar, então vai estar negativo, ok? A depressão relativa não, ela pode ocorrer acima do nível do mar, pode ocorrer em uma área, né, em que tenha uma área de 200 metros e ao seu redor pode ser o mais baixo, e a depressão absoluta não, ela está realmente totalmente mais baixo do que o nível do mar. O exemplo de depressão absoluta que nós temos, gente, aqui no planeta, vai ser o Mar Morto, tá? Localizado ali na parte da Ásia com a Europa. O Mar Morto, gente, tem aí uma altura negativa, menos 396 metros, ok? Sendo considerado aí uma depressão absoluta. Para a gente verificar melhor este mapa, vamos ver o mapa aí sobre o relevo do Brasil e aqui na nossa região, tá? Olha só, em laranja, essas partes que estão em laranja, vocês poderão verificar que são áreas de planalto, ok? Então, tanto essa parte, todas essas que estão em laranja são áreas de planalto, tá? Isso foram feitos estudos. Não dá para te saber qual é uma área de depressão, de planície, né, e de planalto somente observando. Muitas das vezes a gente tem que verificar através dos livros, porque nos livros já foram feitos esses estudos. Então, nós teremos áreas de planaltos e aqui na nossa região também nós teremos, tá, essas áreas de planaltos que vão estar principalmente aqui, ó. Nós teremos no 1, essa parte aqui, lembrando que aqui é o quê? O rio Amazonas, tá? Que está aí no meio. Então, nesse 1, áreas de planaltos que a gente observa vai ser o quê? Planalto da Amazônia Oriental. Nessa parte do 5, teremos o que aqui na nossa região? Planaltos residuais norte-amazônicos. Também teremos aqui na nossa região, número 6, o que o 6 significa? Planaltos residuais sul-amazônicos. Então, vocês estão verificando aí que a legenda ela é importante em um mapa, né, para poder nós identificarmos, tá? Então, aqui nos planaltos, no caso aqui na nossa região, nós teremos os planaltos da Amazônia Oriental, planaltos residuais norte-amazônicos e planaltos residuais sul-amazônicos. Agora, em amarelo, que vocês estão observando, o amarelo mais escuro, vai ser o quê? As depressões, tá? Então, essas áreas de depressões que vocês observam, esse 12 aqui, ó, está em uma área de depressão, né? Além do que a gente pode observar aqui em todo o território brasileiro. Mas o que vai prevalecer aqui na nossa região? Nós iremos verificar agora, tá? Nós teremos aí o número 12, né? O número 13 também, que vai prevalecer, tá? E também o número 14. O que significa cada um? Vamos verificar aqui na legenda. O número 12, a depressão da Amazônia Ocidental. No número 13, nós teremos aí a depressão marginal norte-amazônica. No 14, nós teremos depressão marginal sul-amazônica. Então, aí, essas são as depressões que nós teremos, ok? Agora, né, verificando aí melhor para vocês, né, os planaltos, as depressões e também teremos as planícies. Lembrando que as planícies, elas estarão principalmente próximo a
rios, ok? Próximo aí ao litoral também, há um rio, principalmente aqui na nossa região, vai ser o rio, tá? E o que que nós iremos verificar aqui na nossa região? Principalmente, né, o 23, no caso aí a planície do rio Amazonas, porque também nós temos o rio Amazonas, a bacia hidrográfica amazônica, passando aqui na nossa região. Vamos verificar o mapa agora, né, onde a gente vai localizar aí a planície do rio Amazonas, que é o quê? O 23. Infelizmente eu risquei aqui um pouquinho, mas dá para identificar, tá? Então todo esse amarelo claro que vocês observam vai ser o quê? Uma planície. No caso aí a planície do rio Amazonas, como eu falei a vocês, né? A planície normalmente ela fica em áreas litorâneas, onde vocês observam aqui, ó, em restante do Brasil. Olha só como é o amarelo claro. Estou pintando de vermelho para ficar melhor para vocês. Então, tudo isso aqui está na parte litorânea, no nível do mar, tá? Então, aí será uma planície, ok? Então, tem que ter um mapa para a gente poder observar um tipo de relevo, porque senão não dá para verificar a olho nu, ok? Relevo do Brasil e relevo aqui do Amazonas, onde nós verificamos. Agora, gente, além, né, dessas características dos relevos, sobre montanhas, né, sobre os planaltos, planícies e depressões, nós iremos verificar como é que está a parte da extração mineral, que envolve muito relevo aqui na Amazônia. Olha só, a mineração na Amazônia, né, que a gente vai verificar agora a parte comercial, a economia, tá? Que a gente sabe que o minério ele é retirado do solo, então isso está muito relacionado ao relevo. Então a mineração na Amazônia, vamos ter essa comercialização que vai servir tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, principalmente aí vendendo para outros países, principalmente para a China. Houve uma expansão de minas aqui no Brasil, aqui na Amazônia também, principalmente, com a extração de minério de ferro, do cobre, bauxita e também de cauli. Lembrando que bauxita a gente retira aí o alumínio. E em 2010, né, o Pará, o estado do Pará, localizado aqui na Amazônia, superou Minas Gerais com a extração aí de minérios, né? O projeto aí Carajás, no estado do Pará, acabou superando aí a extração de minérios de Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais era o que prevalecia aí a extração mineral no Brasil, mas o Pará superou em 2010. Agora, vamos verificar aqui no nosso estado, né? O nosso estado, como é que vai estar esses recursos minerais aqui no Amazonas. As principais províncias minerais do Amazonas, o que mais se extrai aqui no nosso estado vai ser o quê? A argila, a areia, o calcário, o caulim, a silvinita, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, o gás mineral, bauxita, ferro, nióbio e o estanho. São aí os recursos minerais que são mais retirados aqui no nosso estado. Agora, quais são as principais áreas, né, dessa extração mineral aqui na região amazônica? Principalmente aí, gente, em Carajás, tá? As Carajás no estado do Pará, eles extraem muito o quê? O ferro, manganês, cobre, ouro e níquel. Também no Pará, principalmente aí na região de Trombetas, Juruti e Paragominas, extraem muito bauxita. E aqui no nosso estado da Amazonas, principalmente em Presidente Figueiredo e em Pitinga, nós teremos aí a extração de cassiterita, tá? Então, essas são as principais áreas de mineração aqui na região amazônica.
Agora, para que vai servir, né, esses recursos minerais? Eles são aproveitados para o quê? Então, o aproveitamento dos recursos minerais, quais serão essas principais diretrizes, né? A efetiva integração econômica regional, né? O que quer fazer? Quer que aumente a parte econômica aqui da região amazônica com a extração dos minérios para que chegue até também a população. Além da efetiva integração à economia regional, também quer o quê? Que tenha o mínimo de poluição possível. Então, quer que ocorra aí a minimização da poluição em relação à extração de minérios, porque a gente sabe que, infelizmente, quando ocorre essa extração mineral, infelizmente vai atingir o quê? O solo daquela área, não volta mais. Então, realmente fica uma cratera em áreas de extração mineral, tá? Então, a gente verifica que eles querem aí diminuir, né, em relação também à poluição e ter um maior grau de beneficiamento em relação à extração aí desses minérios, tá certo, gente? Então, a gente verificou nessa aula, né, as principais características do relevo, lembrando que o planeta Terra ele vai estar dividido em camadas. No caso aí, nós teremos a crosta terrestre, o manto e o núcleo, né, que formam aí as camadas do planeta Terra, e a principal para a gente vai ser a crosta terrestre, porque nós habitamos nessa área, né, e entre a crosta terrestre e entre o manto vai existir o quê? As placas tectônicas, onde as placas tectônicas elas estão em constante movimento. Nesse momento, as placas elas estão se movimentando, mas nós não sentimos por quê? Porque não está tão brusco, mas quando ocorre no caso aí com muita força, no caso aí dessa força deles é quando a gente sente aí os terremotos, os maremotos, pode ocorrer erupção vulcânica, né? Pode ter a formação de montanhas, mas isso leva milhões de anos em relação à formação das montanhas. Também verificamos aí as principais formas de relevo, no caso as montanhas, que é o de maior altitude, né, o Monte Everest, que nós temos lá na Ásia, vai ser a área de maior altitude do planeta, com 8.800 metros. Também verificamos aí sobre os planaltos, que vai estar dividido em serras, morros, chapadas. A maior aqui no Brasil está aqui no nosso estado do Amazonas, que é o Pico da Neblina, né? E também verificamos aí áreas de planícies. As áreas de planícies já vai ser uma área mais plana que recebe sedimentos de áreas de maior altitude, né? E também as depressões, onde as depressões estarão divididas em depressões relativas e depressões absolutas. Depressões relativas estarão acima do nível do mar. Depressões absolutas estarão abaixo do nível do mar. Então, vai ser negativo. No caso, aí nós verificamos o exemplo do Mar Morto, né? E também verificamos a importância dessa atividade econômica com a extração de minério que é retirado do solo, né? Então, a gente verificou aqui na nossa região, principalmente lá no estado do Pará, com o projeto Carajás, que faz grande extração de minérios e, infelizmente, se não tiver um cuidado maior, pode provocar aí o quê? Degradação no meio ambiente. Mas hoje a gente verifica que já tem um estudo maior, mesmo que vai ficar aquela cratera, porque está se retirando minérios do solo e, infelizmente, vai ficar a cratera, ok, gente? A sua aula continua no próximo vídeo.